Mostra seu copo aí pra turma. Olha lá, gente. Esqueci de falar, entre outras medidas, né? Separar as vasilhas, garfo, colher, copos, xícaras. Estou aqui, no dia que eu cheguei na casa da minha filha aqui, já botei uma fita com meu nome no copo, que todos deveriam fazer em casa, né? Para evitar maior disseminação do vírus. Ô pai, tem gente perguntando aí se você acha que as estatísticas que estão mostrando aí são verdadeiras ou se estão sendo pessimistas. Bom, eu vou terminar a resposta com relação aos testes que estão demorando. Demorando é que eu falei, o Brasil até agora, né, tem poucos, quer dizer, não digo que tem poucos, tem bastante testes já em realização, mas os locais onde são feitos os testes ainda são poucos os locais e provavelmente, por acúmulo de exames de todo lado, tem demorado mais. Aí na região, aí, por exemplo, eu fui informado de que na semana passada teve uma coleta grande de exames que demoraram aí, provavelmente, acho que uma semana ou mais, para chegar ao resultado. Mas eu acho que isso é a medida em que vários locais, o governo está fazendo instalação de vários locais para que o exame seja feito e comprando muitos testes, né, de várias regiões da China, dos Estados Unidos, e que isso aí vão melhorar ou diminuir a resposta do tempo, para que nós tenhamos a resposta se trata de coronavírus mesmo ou não. O pai, a Cintia pediu para você falar sobre o negócio do Zé, miastenia. De quê? Do Zé. Miastenia. Se tem que tomar alguma medida, alguma coisa. O problema da miastenia é quem toma os imunossupressores, né, que são corticoide e outras drogas, às vezes imunossupressoras, que servem para o tratamento, é um paciente que também está no grupo de risco, né? Então tem que procurar se resguardar o máximo possível e, se por acaso adoecer, tiver algum sintoma mais severo, procurar rápido o sistema de saúde. Tem gente perguntando se o exercício respiratório para idoso ajuda em alguma coisa. Ajuda qualquer fisioterapia respiratória. Tanto é que no tratamento desses pacientes aí, o fisioterapeuta tem um papel extremamente importante, né? Quanto mais você fizer exercício respiratório com o paciente na UTI, não é só para esse coronavírus, mas para qualquer acometimento, até naqueles que não têm acometimento pulmonar, a terapia respiratória é muito importante até para evitar dele ter uma complicação respiratória. Outra pergunta aqui. Tem gente perguntando o que você acha da ozonoterapia, se a resposta seria a mesma coisa que você deu sobre a hemoterapia. Eu não tenho experiência nenhuma com ozonoterapia, apesar de algumas situações a gente vê que, não no caso de vírus aqui, que não existe nenhuma desse vírus que eu estou falando, coronavírus, até agora não vi nenhuma citação na literatura nossa aí, com evidências para que a ozonoterapia possa obter resultado no tratamento de coronavírus. Aqui está perguntando assim, etanercept é imunossupressor? Imunobiológico, né? Ele não deixa de ser. Ele bloqueia a produção de determinadas citocinas do nosso organismo e, consequentemente, atua no sistema imunológico. Tem gente que perguntou aqui qual que é o padrão do raio-x nessa doença. O padrão do raio-x, o descrito, né, a imagem principalmente de vidro fosco, com áreas de consolidação. O raio-x, pelo que tem sido descrito aí, na fase inicial ele quase sempre está normal.
o que define mesmo, que se visualiza a doença, que ajuda a comprovar a doença, é a tomografia computadorizada de pulmão. Aqui está falando, pacientes em hemodiálise devem ter os mesmos cuidados em caso de sintomas de gripe ou terão que ser isolados? Em diálise em sala especial? Eu acho que tem que isolar, numa situação epidêmica dessa, eu acho que tem que se receber o mesmo tratamento dos pacientes suspeitos de coronavírus. Tem gente também perguntando aqui se quem tem problema de tireoide toma hormônios, tipo Puran, essas coisas, tem que ter algum tipo de cuidado, parar de tomar. A levotiroxina não tem nenhum efeito imunossupressor. Aliás, até quem tem deficiência imunológica é mais pela falta do hormônio, no caso de hipotiroidismo severo, do que quem tem ou toma levotiroxina para compensar a função tiroidiana sua. Quem não tem o baço é considerado grupo de risco? O paciente que tem asplenia, ou seja, ausência de baço, seja lá porque nasceu sem o baço, ou teve o seu baço retirado por acidente, ou por alguma leucemia, algum linfoma, esse paciente, pela própria doença sua, ele já é um paciente que tem alguma deficiência imunológica, embora não muito grave, porque esses pacientes são aconselhados a tomar as vacinas principalmente as vacinas de pneumonia, mas ele tem uma certa deficiência imunológica. Tem aqui, o pessoal está pedindo para você falar qual que seria a sua mensagem para a turma, para os dentistas, para a classe da odontologia. Que tipo de cuidado que eles devem tomar? O cuidado as medidas higiênicas, né, de lavagem de mãos, usar luva, usar máscara adequada, usar paramentação. Devemos evitar de ir ao dentista, por exemplo? Não, acho que se você não tiver sintoma nenhum, você não tem necessidade de evitar de ir no dentista, né? Agora, se tiver sintomas, né, de síndrome gripal, não vá, né? Porque você está fazendo ou causando um risco para o colega que está atendendo. As medicações utilizadas para o tratamento da fibrose pulmonar, a exemplo do nintedanib, não seriam eficazes para tratar o Covid-19? Aí só o tempo para saber, meu filho. Aí nós não temos condição nenhuma e não sei, não tive conhecimento nenhum ainda de uso dessas duas drogas, né, a nintedanib e a pirfenidona. Acredito que ainda não existe nenhum trabalho na literatura mostrando o uso dessa substância. Ou talvez possa ter ainda em fase inicial, sem maiores conclusões. Nós já tivemos pacientes com fibrose pulmonar por outra natureza que tiveram um efeito muito benéfico dessas substâncias. Marilda, estou vendo que você está pedindo para responder. Pode mandar sua pergunta de novo, por favor? Porque eu perdi ela aqui na sequência. Aqui, deixa eu ver aqui mais alguma coisa, gente. Muita gente perguntando novamente sobre rinite, sinusite. O pai já respondeu isso, vai estar salvo lá na outra live que a gente fez, não, acho tá? Que eu não respondi isso, não. Mas pode responder de novo, não tem problema nenhum. Quem tem sinusite e rinite crônica já de muito tempo, não precisa ficar apavorado porque está com esse sintoma, vai ser coronavírus. Ele já tem isso há muito tempo, não é um quadro que se instalou de maneira aguda. Aí tem que diferenciar, né? Se houve uma piora maior, se teve febre, se está com tosse, teve dor de garganta, porque se ele já tem essa rinite e sinusite há mais tempo, isso aí não tem nada a ver com o coronavírus. Quem tomou a vacina... Cadê? Sumiu aqui. Quem tomou a vacina do pneumo 23 e se infectar do Covid-19 terá os sintomas amenizados? Não, isso aí não tem nada a ver. O pneumo 23 é uma bactéria chamada pneumococo e a vacina protege o organismo contra a infecção pelos 23 cepas dos pneumococos. E não
do Covid-19, que é um vírus que não tem estrutura similar nenhuma com a bactéria. Quem tem doença celíaca pertence a grupo de risco? Só se estiver muito descompensado, tomando doses altas de imunossupressores. Caso contrário, não. E quem já teve embolia pulmonar? Quem já teve depende, porque a embolia pulmonar, muitas vezes você tem a recuperação total do pulmão, porque após a embolia, a recanalização das artérias pulmonares. Aí, volta, porque pausou aqui sem querer. No caso da embolia, que eu estou falando, geralmente na embolia pulmonar, ocorre a recanalização do vaso, que foi obstruído por coágulos ou trombos, né? E esse paciente tem uma recuperação boa da função pulmonar. Agora, se foi uma embolia maciça que chegou a dar infarto, morte do pulmão em determinadas áreas, esse paciente tem condições de desenvolver sequelas maiores por causa da coronária virose. Crianças autistas podem ser consideradas com imunidade mais fraca? Pelo que eu saiba, não. Criança autista não tem deficiência imunológica evidente pelo que é descrito na literatura. Doutora Luísio acha que o tempo de confinamento tomado no Brasil foi anterior na linha do tempo em relação aos outros países? A gente já falou sobre isso aqui, né? Vai estar gravado lá na outra live. O uso do ibuprofeno agrava a situação com quem está com Covid-19? Surgiram aí na fase inicial da epidemia aí, observações de quem fazia uso frequente de ibuprofeno teve um desfecho mais grave, mas estudos feitos pela Organização Mundial de Saúde aí, atualmente, vocês viram na mídia aí, retiraram essa recomendação de não tomar o... Agora, a gente como médico já há 43 anos lidando aí no hospital e com quase 50 anos de formado, a gente, se possível, principalmente em pessoas idosas, procurar evitar o máximo, não só na coronária virose, mas em qualquer outra doença, ficar de usar anti-inflamatório não hormonal. Pergunta dos pacientes da reumato: Reuquinol previne infecção? Você já falou, né? O Reuquinol é a hidroxicloroquina, né? Se tem efeito, segundo a literatura, efeito preventivo não tem. O efeito é sinais de melhora nos pacientes mais graves da doença. Quem está infectado apresenta alteração no hemograma? Normalmente o hemograma não é muito, segundo a literatura. Eu não vou falar para vocês com firmeza, porque eu, graças a Deus, até hoje, eu não atendi nenhum paciente de coronária virose, porque eu estava viajando, cheguei no Brasil segunda-feira ou terça passada e estou na quarentena até hoje aqui. O meu conhecimento é da maioria de vocês de literatura médica e da mídia, né, que o pessoal fala o dia todo, é a Organização Mundial de Saúde, Secretaria de Saúde de São Paulo, de Minas Gerais, de Ministério da Saúde, é o que a gente tem visto. Então, o que perguntou? Não, a Marilda aqui, ó. O meu filho está com coriza e pouca tosse, tem gripe alérgica e um histórico de bronquite asmática. Trabalha em supermercado. Deve se afastar por algum período? Eu acho que deve, porque se ele tem asma, a asma compensada não tem problema, mas se ele descompensar a crise asmática e pegar coronavírus, provavelmente vai ter uma forma grave. Um portador de coronavírus assintomático transmite o vírus? E quanto tempo, muita gente perguntando, em quanto tempo que começa a aparecer os sintomas? Bom, portador assintomático em qualquer virose é um problema da saúde pública, porque ele pode transmitir a doença sem que a gente saiba que ele está com o vírus. Agora, em geral, ele para de contaminar cerca de 13, 14 dias, porque é o período em que o organismo já criou anticorpo contra ele e é eliminado das vias respiratórias, a não ser que seja imunodeficiente.